robôs gigantes, colegiais e Deathwish. Esses são alguns dos elementos que ajudaram a tornar esse clássico cult dos animes tão importante, que ajudou inclusive a pavimentar o terreno para uma futura obra clássica dos mecha, que, enfim, vocês vão saber mais sobre isso nesse vídeo. Hoje a gente vai falar dele, esse clássico dos OVAs, essa pequena série incrível, que é Gunbuster. Oi, eu sou o Ri, cineasta publicitário e fã de robôs gigantes. Eu acho que eu já deixei isso bem claro aqui. Então antes da gente começar, já vai logo deixando o seu like, se inscrevendo no canal, mandando para o seu amigo fã de robôs gigantes. Se você vai ajudar com o Pix ou valeu demais o canal, isso vai ser incrível, porque esse aqui é um projeto 100% independente, onde eu tenho que fazer no meu tempo livre tudo que eu crio aqui. Se possível também ser membro do canal, isso é muito importante, muito interessante, porque muitos vídeos aqui estão saindo agora antes para membros, votação de alguns temas específicos também estão rolando primeiro para membros. Então, enfim, vai ser muito legal e você vai estar contribuindo com a existência desse canal. Enfim, sem mais delongas, vamos lá falar de robô gigante. Vamos falar sobre Gunbuster. Conhecido no Japão como Topunonare Gunbuster, ela é uma série animada de OVA, ou seja, Original Video Animation, aquelas curtas que saem direto para home video, VHS e assim por diante, produzida pela Gainax e lançada entre 88 e 89. A Gainax, que já é muito reconhecida por suas animações incríveis, isso daria um vídeo só pra falar sobre ela, foi ela que deu oportunidade pra esse criador, esse diretor, que já tinha animado algumas coisas, inclusive pro Estúdio Ghibli, sendo um animador assistente de algumas coisas do Estúdio Ghibli, que era o Hideaki Anno. E como eu já falei lá no início, hoje em dia o Hideaki Anno é um dos maiores criadores de conteúdo relacionado, muito tokusatsu também no Japão. Ele fez a trilogia Shin, né, que é o Shin Godzilla, escreveu o Shin Ultraman, dirigiu o Shin Kamen Rider. Mas eu acho que o meu xodózinho dele foi quando eu era lá adolescente e assisti Evangelion, que é talvez o meu anime de robô gigante favorito. Ou não é robô gigante exatamente isso, fica para um vídeo sobre Evangelion. Mas vamos focar em Gunbuster. A série combina elementos de mecha, ficção científica e muito drama. Um vídeo que esse diretor já é meio que conhecido por fazer, né? Tá aí com depressão, outra aí com narcisismo crônico, a outra que é a própria mãe. Porque aqui não é só importante os robôs. Eu sei que isso já era meio que popular desde Gundam, obviamente, né? Essa ideia de misturar o psicológico e a ideia humanizada dentro dessa promessa de robô gigante. Mas é que ele pega muito isso em relações familiares, então vamos brincar que isso aqui é quase um proto-Neo Genesis Evangelion. Tá, mas qual é a história de Topunonare Gunbuster? Em 2015, uma expedição espacial liderada pelo almirante Yuzo Takaya é dizimada por misteriosas criaturas espaciais. 6 anos se passam e a sua filha, Noriko Takaya, ingressa na escola de pilotagem espacial para garotas de Okinawa. Ela está determinada a seguir os passos do pai e se tornar uma grande piloto. E apesar da sua inexperiência, inclusive ela ser uma jovem que é muito reprimida pelas suas colegas e tal, Noriko é selecionada por um treinador, o Koichiro Ota, para integrar uma missão espacial ao lado da talentosa Kazumi Amano, que já era, tipo assim, a piloto da história. Ela já mega reconhecida. Enfrentando o ceticismo e o bullying de colegas que acreditam que essa escolha foi com certeza por causa do papaizinho, tem essa coisa meio de tipo, ela é nepo baby do piloto, sabe? Mas ela quer ir lá e mostrar que se eu tô aqui é porque eu mereci. Se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! E indo contra todo esse bullying, Noriko se dedica intensamente aos treinamentos. Inclusive, essa cena aqui me incomodou muito porque eu pensei, o robô não tem músculo e tá treinando boxe na praia, tipo Rock Balboa, cadê os músculos? Não faz assim. Ok, vou voltar pro vídeo. Sob a orientação do seu treinador, ela busca aprimorar suas habilidades de pilotagem para combater a ameaça de alienígenas e proteger a Terra. Só que o que começa a história meio de aventurinha, e aí a gente tem uma referência, tipo, muito... Logo no primeiro episódio, que ele é bem leve, ele mostra essa academia de pilotagem, tem referência até a Rock Balboa, uma trilha sonora incrível, mas aí é um momento quando a história começa a te pegar pelo coração, principalmente depois do segundo episódio. Porque a gente vai vendo uma evolução, né? Óbvio que esse vídeo vai ter spoilers, vou parar logo aqui pra avisar, esse vídeo vai ter spoilers, Mas em Topunonare Gunbuster, meio que a gente vê várias pessoas de vários países que estão se unindo contra essa ameaça, a gente não entende no início a origem dessa ameaça, mas logo nessa parte, quando ela vai para o espaço, já tem todo o questionamento do tempo que eles vão passar no espaço e perto de, enfim, aquela teoria de relatividade, aquela questão de que o tempo para ela vai se passar diferente para a Terra e ela vai voltar para a Terra e as pessoas vão estar mais velhas. Então, sabe isso que Interestelar também usou depois dessa narrativa? Pois é. Inclusive é muito fofo de ver porque essas explicações científicas estão nos créditos, basicamente, que tem umas ceninhas de meio chibi, fofinha, das personagens explicando as teorias científicas da série. Isso é muito, muito bem utilizado aqui, de uma forma muito triste, porque é nesse momento que ela se afasta da Terra, se afasta
e começa a perceber como as pessoas envelhecem no momento que ela tá longe. Isso refere muito ao que o pai dela passou, né, quando ele era piloto. E esse é o ponto. A Noriko, ela tem um problema muito sério de ter tido daddy issues, basicamente. Ela tem um sério problema com seu pai. E aqui não, a gente vai vendo que ela começa a ver o ponto de vista dele. A Noriko é uma jovem determinada que, apesar da sua inexperiência, ela demonstra muita coragem e potência. Ele enfrenta os desafios pessoais e profissionais enquanto lida com a pressão de ser esse herói caído, de ser filha desse herói caído. Porque tem muito disso. O pai dela meio que é desprezado. Parece que ela fala, não, meu pai trabalhou muito, ele agiu muito, mas ninguém acredita. Porque é aí que tá. É o grande mistério ao redor da série, de como foi essa morte dele, o que ele teve que sacrificar, por que ele morreu, entende? E por que demorou tanto chegar na Terra, de certa forma, o impacto das ações dele. Além do mais, Gunbuster tem um conceito muito interessante dos vilões, porque eles servem como se fossem uma espécie de anticorpos universais. Então, meio que dá a entender que os humanos são um problema. Infelizmente, eu sinto que a série não se aprofundou tanto quanto poderia nesse assunto, mas eu acho muito interessante esse conceito em si, e acho que nos momentos que essa série tem que brilhar com seus monstros, funciona muito. Mas principalmente com seus robôs, como eu disse lá na frente, robôs incríveis, designs incríveis, e também com suas personagens femininas, principalmente, porque a história se passa nessa escola. Claro que tem um certo problema, algumas retratações femininas que estão datadas para os dias de hoje, porém eu acho que as personagens são muito interessantes, e essa ideia de ter uma academia feminina de pilotas de robô, enfim, eu acho muito interessante. Então já bate aí 2 pontos que a gente tá falando, né? Robôs e colegiais. Outros personagens muito importantes na série tem a One-san, né, que é a piloto mega experiente, que é a Kazumi Amano, que é a mais habilidosa da escola. Inicialmente ela é cética em relação a Noriko, mas eventualmente ela se torna sua amiga e aliada mais próxima. O treinador, Koichiro Ota, ele também é muito rígido, e ele também tem um passado bem interessante, porque ele chegou a trabalhar com o pai da Noriko. Isso também é muito relevante para a história, porque ele fala que nos sangues dela deve correr o mesmo sangue do pai dela, obviamente, só que tem toda aquela coisa de o quanto ele vai crer no que a Noriko pode fazer. E mesmo alguns personagens não tendo tanto destaque, elas servem narrativamente, como a própria amiga da protagonista, que no início elas são muito amigas na escola, ela motiva a protagonista a ser uma grande guerreira, né, uma grande piloto, só que no futuro tem uma cena muito triste da protagonista se formando sozinha, porque todas as colegas da sala dela já se formaram, inclusive ela encontra essa amiga dela já com filha. E só pra fechar a parte dos personagens que eu ia falar da Junki, que ela é uma piloto muito experiente, que tem muita briga com a Kazumi e, por consequência, com a Noriko depois, só que ela vai se tornando a maior aliada dela na jornada. E o que é legal, ela é uma piloto soviética. A gente tem um mecha soviético aqui. E é legal essa relação de rivalidade, amizade, porque ela se inspira muito num filme norte-americano, que com certeza influenciou muito aqui a ideia desse anime, que é Top Gun. Top Gun tem muito aquela coisa da rivalidade, da amizade também, de como eles se ajudam no momento de guerra e crise, só que aqui a gente tem os elementos de ficção científica espacial muito pesados. Enfim, muitos elementos de física, o robô mesmo, que tem um design muito interessante, que ele não é tão gigante, se vocês repararem, assim quanto outros robôs que a gente já viu muito aqui pro canal, mas os robôs de Gunbuster, né, são muito bonitos. Eles têm um formato meio redondo e tal, que funciona muito. E a forma como esse robô quase serve como uma carapaça, né, tipo, para um humano, essa proteção, reflete muito a temática dessa série. A série explora temas como sacrifício, amadurecimento e relatividade do tempo. Um dos aspectos mais notáveis é a representação da dilatação temporal, onde os personagens que viajam a velocidades próximas da luz experimentam o tempo de forma diferente da Terra. Tem um momento que a Noriko precisa descer pelo robô para lutar lá, uma coisa, e ela volta e a própria nave já se passaram muitos anos, se não me engano. Enfim, passou um certo tempo grande. E isso é muito usado porque a série fala muito sobre esse tempo e sobre o entendimento e a aceitação, tanto de sacrifícios e do próprio sacrifício. E como eu falei, muita coisa em relação aos pais, que eu acho que Hideaki Anno deve ter tido algum problema em relação a isso no passado. Evangelion que o diga, porque isso daqui é um anime de daddy issues completo. E tal qual Evangelion, que tem um final mega experimental, Gunbuster também tem. Inclusive o último episódio é em preto e branco. Reza a lenda que foi porque tinha acabado o orçamento, tipo Evangelion que foi terminado às pressas. Mas o Hideaki Anno bate a tecla de que o preto e branco foi uma escolha artística. Eu acho que é impossível ver esse final onde o tempo já se passou de forma diferente na Terra e a gente vê alguns personagens mais velhos e a Noriko voltando e toda essa correlação de tipo o final dessa guerra.
que já tirou o brilho, tirou a luz e tudo perto das pessoas. Tal qual o próprio pai, no final Noriko se sacrificou por aquela guerra para salvar toda uma humanidade. No início a gente até pode pensar, mas ela não tem uma família logo, ela é muito jovem. Mas depois daquele episódio que ela encontra a amiga dela já com filha, que ela começa a ver como outras pessoas se importam com seus amados e tal, a Noriko começa a sentir isso e ela resolve se sacrificar no final. Mas não sacrificar a morte, mas sim indo até os confins do espaço, participando dessa última luta e finalmente salvando a humanidade. Só que se passa um tempo tão grande, mas o que pra ela foi algumas horas, na Terra já se passaram mais de 10 mil anos. A gente não chega a ter um vislumbre dessa nossa nova Terra, mas a gente vê que eles ligam todo umas luzes para mostrar que eles querem a Noriko de volta. Foi calculado que ela voltaria em tantos milhares de anos, então é muito bom ver que o sacrifício dela salvou a humanidade. E de certa forma agora ela entende o que o pai dela passou. E ela agora estaria pronta para viver uma nova vida. Porque aqui a retirada da cor e a forma como esse final é posto é muito metafórico. E me lembra muito o final de Evangelion também. Então mostra como Hideaki Anno tinha essa ideia. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito otimista. Porque é triste, é depressivo, mas fala sobre esperança. Fala sobre como a Noriko finalmente entendeu o papel dela naquela guerra, papel em que todos nós podemos ter perante a sociedade e o que a gente se sente bem em fazer. E Gunbuster é muito sobre isso. Ele usa o mecha tal qual um ótimo anime mecha por aí, Evangelion, Gundam, entre outros, eles brincam com esse conceito como o robô é um elemento narrativo, e Gunbuster faz isso muito bem em apenas 6 episódios. Gunbuster é considerado um clássico dos animes, sendo pioneiro em várias técnicas narrativas e de animação mesmo. Talvez por ter menos episódios, não ser uma série tão longa, eles realmente se esforçaram no trabalho lá que eles iam ter naquele momento. Foi uma das primeiras séries a abordar a dilatação temporal de maneira emocionante e impactante, influenciando várias obras posteriores. A forma como isso é colocado aqui é muito linda e muito bem feita, cara. Sério, eu acho melhor, inclusive, do que Interestelar. Mas foi essa obra também que colocou o Hideaki Anno meio que na mídia de uma forma muito grande, e que eu acho que deve ter dado a oportunidade dele fazer Evangelion depois, sabe? Com certeza, Gunbuster mostrou, olha o potencial desse cara, olha as histórias que ele quer contar. Olha como essas histórias cheias de ficção científica falam muito mais sobre o hoje, mas também falam muito mais sobre o ser, né? Sobre a identidade de uma pessoa. A série teve uma continuação lá pelos anos 2000, em 2004, se eu não me estou enganado, que era para comemorar os 20 anos da Gainax, né? Esse estúdio. E ela se chama Diebuster, mas eu confesso que eu não parei pra assistir. Eu vi umas críticas bem pesadas em relação a Diebuster, então preferi me manter no Gunbuster. Eu não vi se o Hideaki Anno mesmo trabalhou tanto em Diebuster assim. Mas eu acho que Gunbuster se sustenta sozinho, tem um final lindo, metafórico, meteórico também, catártico. Gunbuster é um desses animes obrigatórios pra quem gosta de robô gigante. E que eu acho que traz uma temática muito forte, muito interessante sobre paternidade, sobre entendimento do próprio ser, e sobre a questão de tempo. A gente entende o quanto o nosso tempo passa diferente de uma pessoa para outra, mesmo que não precise realmente estar no espaço para isso. Gunbuster é uma obra que combina ação, emoção, ciências e tudo de uma forma magistral, deixando um legado duradouro na indústria dos animes, que eu acho que nunca vai ser esquecido. Enfim, esse foi um vídeo rapidinho, mais curtinho do que o normal, talvez, mas porque eu realmente só vim aqui pra indicar Gunbuster pra vocês. Vou tentar fazer mais vídeos assim, curtos, tentando indicar OVAs, talvez tentando indicar alguns outros animes que eu acho que merecem mais atenção. Se vocês gostam dessa ideia, deixa aqui nos comentários. Me indiquem OVAs também, entre os anos 80 e 90, que é uma das épocas que eu mais gosto. No geral é isso, deixa o seu like, se inscreva no canal. Deixe um pixel, valeu demais aqui nesse canal, isso vai ser de muito agrado. E se possível também se torne membro, porque você vai ter acesso a alguns vídeos antes. No mais é isso, muito obrigado, até a próxima, e aí, fora!